Bom, estamos iniciando a tercera aula del curso de meditación egipcia intensiva y vamos a entrar en una área de conceitos de meditação totalmente diferentes do que se tem falado até agora e do que as pessoas comumente conhecem. Se compara a meditação a um estado de concentração, relaxamento, comunhão com o universo, a perceber o silêncio da mente. E em Egipto, isso, digamos que eram estados prévios ao processo da meditação. É decir, a meditação para os egípcios era algo tão importante como hoje tomar um remédio, como a homeopatia propõe, é decir, se transforma em remédio substâncias que ficam só no plano energético, florais, etc. Só que para os egípcios, essas substâncias, essas palavras, essas combinações, se transformam em, digamos, energias que podem produzir efeitos físicos reais e concretos. Quem estuda realmente o mundo místico egípcio entra a conviver com esses fenômenos e com o tempo ele se dá conta que o que se aplica é ciência. É decir, só trabalhando com a polaridade, que são técnicas que o discípulo aprende em seu corpo, ele vê que pode esquentar uma mão, esfriar a outra, polarizá-las, produzir campos magnéticos, que produzem efeitos físicos perceptíveis. Então, todo o que os egípcios faziam quando falavam da técnica mágica nas curas era aplicar outra ciência que parte da energia do universo e do corpo. E para eles era algo absolutamente real, ocar a existência de uma energia universal. Então, Hekau, que seria, digamos assim, tipo de meditação mais profunda dentro do contexto mágico, era algo também criado através de toda a existência de sacerdote, de mestre, e essa criação estava associada a sua aprendizagem, a sua experiência e a presente que ele queria deixar para seus seguidores, seus discípulos, que era, digamos, como construir templo, uma pirâmide para faraó importante que ficasse para a posteridade, para grande mestre das artes mágicas. Construir Hekau era como construir verbo que poderia mudar a alma e a vida das pessoas que o usassem. O mágico era processo no qual se incluem, digamos, uma série de elementos de polaridades, influências planetárias, elementos, linguagem corporal, palavras certas para produzir efeito que era o que o mestre queria passar a seus discípulos. Bom, esta é a joia que eu deixo para vocês. Claro que essa criação do mestre, que se transforma em uma palavra sagrada, importante para seus discípulos, estava sendo feita dentro de sua mente, dentro de seu corpo energético e dentro de seu espírito. Então, tinha uma essência dele mesmo, a essência de seu ser e talvez a solução aos grandes enigmas ou aos grandes problemas que ele percebeu em sua vida como sacerdote ou como mestre em relação às pessoas e quis deixar algo que ajudasse, assim como grande químico ou médico cria remédio para ajudar a humanidade a tratar uma enfermidade determinante. Todo sacerdote queria participar desse processo e ficar em essência eternamente através do tempo. É decir, nós vemos na cultura egípcia uma constância na tentativa de romper o momento, romper o limite da existência, vida-morte, transcender o tempo e eternizar o corpo através da mumificação, a presença desse corpo, de sua energia, de seu espírito, através de los túmulos, para que durassem milênios e essa essência se mantivesse. É decir,
A tradición nos dice que las pirámides fueron feitas para durar 10.000 años, que en teoría era el contexto de vida del Ka, o energía, vida energética de un ser. Só que não era só eternizar o Ka, era eternizar a palavra, eternizar sua força, eternizar seu conceito de existência, e toda a existência ou a vida de um egípcio ia em direção a uma eternidade. É decir, a ideia, depois da morte, do processo de unificação, de passar por el ritual da abertura da boca e da comunhão do espírito com a alma, como uma fórmula para criar um ser com uma identidade eterna. Es decir, un ser que sería el espíritu unido a seu Ka y ante la presencia de su cuerpo físico. Es decir, uniendo el Ka con el Ba, que sería el espíritu con la alma, ellos entendían que obtenían un cuerpo energético con una identidad de ese ser. Entonces, él iba a pasar a otro nivel de existencia con conciencia de su propio ser. Ese proceso también estaba unido a lo que él deixava aos outros, que era parte de sua eternidade. Eu vou acompanhar vocês na minha eternidade. Eu vou ser o guia de vocês. Eu vou ser o mestre de vocês do outro lado. Então, essas crenças nos seguem até hoje, ainda em um mundo de ficção, são repetidas. Pero en realidad no es que sean repetidas en la ficción. La mente de todos nós sabemos que algo de eso existe. Por más que el espiritismo tenha absorbido muchas ideas del mundo egipcio, ainda no llegaron a la esencia verdadera de lo que sería o Hekau y los grandes mestres eternos, que fueron siendo creados en aquella cultura durante millares de años. Então, o Hekau que nós vamos falar hoje tem a ver com pessoas. Não são só palavras ou combinações de elementos ou números que já eram importantes. E se hoje é importante uma fórmula, tanto dentro do contexto da homeopatia, florais, acupuntura, etc., são fórmulas de combinações de energias para os egípcios. As letras, as palavras, representavam números, representavam energias, representavam cores, representavam notas em uma vibração determinante que depois vemos as mesmas teorias saindo do Egito e sendo levadas por el povo hebreu através da tradição da Cabala até hoje. Então, assim como vemos a Torá, que sería a preservación del verbo de la creación y de la palabra de Dios, encontramos los grimorios en la Edad Media que eran también presentes que el mago, el hierofante, dejaba para sus discípulos con sus segredos y sus conocimientos. Só que a palabra egipcia, Hekau, no es un libro escrito, mas es la esencia do mestre. Es la esencia. O aroma, o cheiro, seu pensamento, seu saber, sua sabedoria, sua experiência, sendo passada de uma consciência para outra. É uma conexão de alma com alma que vive na eternidade já em um ser astral, pero que se comunica com um ser físico através do verbo, da palavra e da emoção. Esa idea existe en todo el proceso de la historia de la magia. El maestro pasa para su discípulo su don, su fuerza, su esencia. El alquimista pasa a piedra filosofal, pasa sus conocimientos, pasa su esencia. Por eso, cuando el maestro pasa a los discípulos un Hekau, ele passa a sua origem. E quem foi o mestre que passou essa essência? São como remédios, são os mestres da humanidade. Às vezes pessoas simples e pessoas que aparentemente sencillas, que não tiveram uma história escrita, que não aparecem às vezes na história, outros sim. Então, mas, que volto a insistir, geraram mudanças profundas na mente e na psique de seus seguidores e ainda hoje intervêm no conhecimento que nós temos. Muitas vezes se descobre algo
E eu vejo, por meus estudos egípcios, que já não é uma descoberta, é uma redescoberta. O que já sabia se volta a saber. Como se alguém passasse mediunicamente um conhecimento, porque está na hora de que isso se saia e volte ao conhecimento da humanidade. Então, hoje vamos a falar de um mestre que eu venho citando há muito tempo, que é o mestre Xenofert, que vivia no ano 1430 a.C., na região de Tebas. Em realidade, Xenofert foi um especialista em jardins. Amava jardins, flores, frutas, vides, o vinho. Mas temos que entender que não era um jardineiro comum, é decir, em termos comum. No posso dizer que os jardineiros que existem hoje são comuns. Só quero dizer que o amor e o sentimento que esses egípcios tinham por la natureza era algo um pouco mais forte, intenso de lo que se pode ter hoje. Temos que entender que Egito é um deserto. Não? A arte de criar e de reproduzir a vida no Egito dava, digamos assim, uma resposta àquele que trabalhava no jardim extremamente intensa, porque uno observa ao redor, temos deserto, a nada, a morte, e no jardim temos a vida, o fruto da concepção de Isis e Osíris, a natureza vital, reviviendo e renascendo ano a ano. Xenofert, encontramos no túmulo dele pinturas extrañas, porque é o único túmulo em Egito que tem desenhos de cachos de uvas no teto. É decir, você entra no túmulo e tem a sensação de que entra em um parreiral onde as parras estão suspendidas na parte de cima e você pode pegar elas. Quando nos restos dos túmulos vemos as estrelas, ele veía a natureza, a vida, os aromas, os cheiros da natureza ao redor dele. Então, Xenofert tem grandes segredos, alguns deles eu já ensinei em outras aulas a meus discípulos, por exemplo, o símbolo que ele nos deixa em seu túmulo, que é essencial, que aparece em uma das fotos do túmulo aqui. Aparece também aqui el Xenu, que é recebido. Em realidade, o Xenu é um dos grandes secretos da percepção mediúnica do discípulo. É decir, como estimular estados de vigília e, através dos estados de vigília, perceber uma simbologia e ter uma comunicação com o K, no plano astral, com seres em um plano astral. Tá. Mas essa não é a finalidade de hoje falar desse tema. Esse tema é uma das coisas que Xenofert nos ensina e nos deixa como herança. Mas tem outras coisas que ninguém falou até agora e que são extremamente importantes. Fora da estrutura da família, da importância dele como pessoa. Nós sabemos que ele era aparentemente primo de um dos faraós, que foi Amenófis III. Então, tinha uma relação muito boa com, digamos assim, com altos personagens da cultura egípcia. Ele era realmente uma pessoa extremamente culta. Foi, acho que, prefeito de várias cidades no Egito. Tinha uma de suas filhas, era a filha maior, chamada Muti, era sacerdotisa e cantora de Amon, que é um cargo muito importante, entonar o som e as vibrações, em comunicar-se com os deuses. E a canção dos deuses era a voz de Deus. Então, é importante estas duas palavras que nós temos nesse túmulo, que até hoje poucas pessoas conhecem.
Essas duas palavras, Senet Neferet e Senet Nai, têm a ver com o quê? Algunos egiptólogos dicen que esos eran los nombres de su mulher. Só que o nome de sua mulher está claramente definido como Merit, minha querida ou minha amada. Mas Senet Neferet e Senet Nai, por más que quieran unir a nombres da mulher, algunos dicen que ele teve várias mulheres, não é assim. É dizer, a tendência egípcia era sempre o monoteísmo. E assim como era também a relação monogâmica. É dizer, amar a um Deus, amar uma mulher. Era a tendência, la vemos desde o início da cultura egípcia. É evidente que o faraó podia ter várias mulheres, mas tinha uma que ele amava. Então, se vocês veem a palavra Senet Neferet e Senet Nai, todas têm a mesma palavra Senet, que é muito conhecida na cultura egípcia. Eu venho falando sobre ele no curso que estou dando sobre cratologia, que é a ciência que estuda o poder. E Senet é o jogo egípcio do destino. Era um jogo extremamente importante na cultura egípcia. Se sabe que durante talvez mais de um milênio foi proibido seu jogo em lugares comuns, só que depois se popularizou. Primeiro era um jogo que só os iniciados faziam, porque representava, digamos, em poucas palavras, a ideia do homem enfrentar, através do jogo, sua sorte ou enfrentar seu destino e descobrir qual era a sua direção, é dizer, aonde ele ia, se ele podia superar seus conflitos ou não, e frente a um desejo, a uma aspiração, testar-se no Senet e ver as dificuldades que a vida podia colocar sobre ele. Então, Senet Neferet, que é um desses nomes, tem a ver com algo muito importante, essa palavra. Senet, o jogo do destino. Neferet, Nefer. O que é belo, o que é importante, o que deve ser belo e importante para mim. O destino que é importante para mim é justamente uma das palavras que Xenofer nos deixa. É dizer, o que nos quer dar com isso? A opção de descobrir algo que todo ser humano precisa saber. Quem ele é? Que ele é? Por que está aqui? E para quê? Senão vamos a encontrar dezenas, centenas de pessoas. Hoje li um artigo que diz que tem 19 milhões de pessoas no Brasil que não querem fazer nada. Bom, para o egípcio era importante saber por que ele estava aqui. Não era só para trabalhar e ganhar um salário, decir, uma sacola de sal, que seria um salário. Não. Tem uma razão, tem um sentido. Quando não se tem a razão e quando não se tem o sentido, então, o que nós fazemos? Quando não se sabe nada, o único que uno faz é viver interesses, satisfazendo vaidades, carências, necessidades, tentando preencher, digamos, nossa vida com estímulos, mas quando se sabe por que estamos aqui, a vida muda. Tem um sentido. Me permito fazer coisas que até agora não foram aceitas, nem por minha consciência, nem por meu ser. A maioria das pessoas e dos jovens procuram grandes ideais para ir à luta, uma bandeira, uma ideologia, esquerda, direita, religiosa, é dizer, um motivo a mais que sua própria existência, porque ele não é nada. E como ele não é nada, a ideia, ou uma ideia, ou um grande filósofo que traz um ideário, se transforma em algo mais importante que seu próprio ser, e ele é capaz de dar sua vida por isso. Bom, Xenofer nos diz, vocês têm uma razão e um sentido, e tem que encontrá-lo dentro de vocês. Isto é uma forma de bater na porta e vocês ter uma resposta. Por que estou aqui? O que eu vim fazer? E vocês
tem que ser a bandeira dessa meditação. Encontrar a ideia, o ideal dentro de vocês. A chave, o segredo, está dentro, não está fora. Schoenfeld entendeu em sua existência que um homem não pode viver sem ter uma ideia de seu próprio destino, sem ter uma visão de seu caminho e sem ter uma estrela que o guiasse. E essa é sua palavra e seu recado, parte dele, por lo menos. Então, o que Schoenfeld nos ensina? Que em parte unindo o nome dele, mas essa palavra de destino e de amar a razão de meu destino, a essência de meu destino, nos pode levar a reconhecer dentro de nós o que nós somos. Tem que entender que existia um K em Schoenfeld que é eterno. Existe um K em nós que ele entende a linguagem egípcia. Só que também tem que entender que não é uma meditação para eu sentar, prender uma velinha, vou repetir esta palavra. Tem a ver com vida. É a grande diferença de todo o resto das filosofias orientais. Vocês entram em uma cultura, entram em seres que estão vivos, estão falando com almas, com espíritos, com entidades que se comunicam com vocês, batem na porta de seu caio, chamam à vida. Responde àquele que habita esse corpo, para que ele está aqui, te mostra que tu existes e que tu é importante, que tu é a razão de sua própria existência. Que ele cá apareça e que de alguma forma não tenha consciência de por que estamos aqui. Schoenfeld nos faz uma combinação que é Shenu, é receber o destino que nós amamos. Temos que entender que na cultura egípcia o destino que nós amamos é aquele que nós criamos a través de uma suma de existências. Então ele nos abre uma porta para nos ver a través do tempo, para entender o que nós fuimos e o que nós somos e talvez o que nós seremos. Não é uma meditação de produzir um estado alterado de consciência, é muito mais, é a razão de nossa existência. Claro que essas forças espirituais também nos cobram, estão vivas, a magia egípcia está viva, por isso que se ensina de maestro a discípulo, se fazem juramentos, se cria uma valorização moral. Por quê? Porque uno está invocando forças vivas, não é para fazer provinhas. E se eu utilizo uma potência, uma força, uma meditação para destruir ou agredir, eu tenho que me cuidar, porque eu também tenho que entender que essa cultura tinha suas leis. Se eu não entendo as leis daquela civilização, daqueles mestres, daqueles magos que criaram essas forças, estou pegando armas e forças sem saber o que estou fazendo. E muitas vezes, aqueles que usam essas forças se enfermam. Tem problemas e tem conflitos. A magia egípcia está viva. Os egípcios ainda existem. Não em corpos, mas eles estão. É só experimentar e vocês vão ver e vão sentir que a força egípcia ainda existe. O resto de meditações são práticas mentais, práticas de relaxamento. Pelas meditações egípcias, é tocar a alma do Egito, dos deuses e dos grandes mestres que habitaram milhares de anos atrás e que habitam dentro de nós, em nosso próprio cá. Quando uno los invoca, Schoenfeld, eles voltam, nos escutam. Shenun, Senet, Neferet. Que eu sou? Se não tenho essa resposta, eu não sou nada. Eu não existo. Se não me procuro e não procuro a razão de minha existência, sou um ser que passa nesta vida. Schoenfeld, eu sou um jardineiro. Pronto.
Él no quería ser un Deus. Y le dieron cargos importantes, estaba dentro de la realeza, mas él quería ser simplemente alguien que plantaba vides, alguien simple, más sabio y humilde. Esa es una palabra importante para quien quiere se descubrir. Hoy no es se descubrir, hoy son testes vocacionales. Testes vocacionales. En realidad, el destino está enterrado en las áreas de Egipto. A ninguém le interesa. Le interesa la vocación, como si entendiesen lo que eso representa. Jennifer nos dejó otra palabra, Senet Nai. Claro, que después que eu defino minha luta, preciso força para atingir meus objetivos. E Senet Nai é isso. Descubre quem tu eres e luta por lo que tu eres. Descubre teu destino, te aferra a ele e luta por ele, porque ninguém te vai dar nada de graça. Tu vai ter que conquistar teu destino con tus músculos, tu cerebro y tu sangre. Y vas a tener que enfrentar infinidad de problemas que el Senet, el jogo da vida, vai te trazer. Então, Senet Nai é força para superar minha incapacidade, minha ignorância. Forças para enfrentar energias negativas que estão constantemente enfrentando nossa luta criativa. Força para ter constância, força para ter persistência e não desistir nunca da missão que todo ser humano tem. Todo ser humano tem, não importa se é branco, preto ou amarelo, se tem cotas em uma faculdade ou não tem cotas em uma faculdade, ele vai ter os mesmos problemas. E ninguém vai resolver isso. É ele que tem que se resolver. A resolução de nossos problemas não vem de fora, vem de dentro. Avanzando y luchando, siempre para llegar a un momento en el cual yo morra y yo diga, cumplí mi misión. Shenut Senet Nai, voy a luchar hasta el fin. Nunca voy a parar. Siempre voy a luchar. Jennifer, en su humildad como jardinero, nos deja un presente. 2 grandes remedios para la humanidad. Que si vocês los toman, van a ver que se transforman en personas diferentes. Eles mudam a consciência e a alma de vocês. Abrem o coração de vocês. Então, se querem um dia ir a Egito, falando disso, estou formando um grupo para o ano que vem, em fevereiro, ir ao Egito. Pode-se ver a tumba deste mestre, que es famosa justamente por esa enorme diferencia de él mostrar para él más importante que el universo, que el infinito y las estrellas, era la naturaleza. Bueno, ahora vamos a hablar de otra persona importante. Tenemos que entender que a palabra se une con un ser, con una alma, con una persona que existió. No es una entidad espiritual que no vivenció existencia, vivenciaron la existencia y se transformaron en entidades espirituales y astrales. Vivieron, sufrieron. Só que no tenemos libros, no tenemos religiones, solo tenemos historias de mestres que nos contan sobre aquella luz que habitó a tierra y que ilumina parte de meu ser, porque ainda essas luzes habitam em cada um de vocês. Pesechet era uma sacerdotisa médica. Era chamada Adama Pesechet. Mas foi uma sacerdotisa, que em realidade foi nomeada superiora dos médicos ao serviço do Estado. Temos que ver que naquela época não era fácil chegar a ser um médico-chefe, digamos assim. E isso implicava que ela era uma doutora que tinha uma visão geral da medicina, como um todo. Tinha um filho que se chamava Ketotep, que foi o superior dos sacerdotes do Ka da Mãe do Rei. Bom, sacerdotes do Ka da Mãe do Rei, temos que entender
que o cada mãe era aquilo que se eternizava e a mãe do rei era quem dava a vida e o poder ao rei. Então se faziam ofrendas constantemente no túmulo da mãe do rei para que esse cá permanecesse na vida eterna. O que eu estou dizendo a vocês? Os reis, eles alimentavam o cá e davam ofrendas. Algumas pessoas têm o cá como uma pequena figurinha que estava fora de seus túmulos, ao qual se lhe faziam pequenas ofrendas. A ofrenda que nós temos para Pesechet é lembrar sua existência, saber que ela foi importante, saber que ela foi uma a mais que ajudou a construir aquela civilização, uma piedrinha do deserto, uma pedrinha daquela areia que ajudou a construir a civilização que nós hoje usufruímos. Ela foi um pequeno tijolinho. Como muitos de vocês que nem sabem a importância que tem e ficam vagando pelo mundo, se deprimindo, se queixando e chorando porque eu não sei o que eu sou e não sou nada. Então, se ninguém me disse o que eu sou, eu fui a ver um fulano que me disse que eu noutra vida foi tal coisa e foi tal outra. Procurando. A informação não está fora, está dentro. Xenofer deixou aquela joia para vocês, para aqueles que o amavam, para aqueles que respeitavam sua cultura e para aqueles que entendiam que existe na linguagem da alma, que é eterno e que todos falam. Como expliquei na primeira aula de meditação, as pessoas que lhe veem um plano de regressão a outras vidas, todos foram a parar ao Egito. E todos entendem a linguagem egípcia. Então, em um processo do cá, no desprendimento da alma, ele cá entende aquela linguagem, conhece aquelas pessoas, abre as portas e fecha as portas a um mundo invisível que você não tem consciência dele. A deusa que acompanhava a Pesechet era a deusa leoa Sekhmet. Em realidade é interessante porque Sekhmet ela trazia as doenças, mas também trazia a forma de curá-las. Sekhmet tinha essa duplicidade, é como um remédio. O remédio nos pode enfermar, mas também nos pode curar. Exatamente igual. O sol nos dá vida, mas se uno fica no deserto, nos queima. Por isso era associado a Sekhmet. Como qualquer cura. Em excesso, nos mata. Então, temos que entender que aquelas sacerdotisas se iniciavam na magia de Sekhmet, que era muito poderosa, associada à energia, às terapias energéticas e na ciência de todos, que era a medicina clássica. Temos ainda as frases essenciais de Pesechet. E ela dizia assim: esta é uma doença que conheço e tratarei, quando ele identificava. Esta é uma doença que conheço e tentarei tratar. Quando ela conhecia, mas não tinha certeza de se ia dar certo o seu tratamento. E esta é uma doença que não conheço e não tratarei. E era aquela grande médica-chefe que tinha consciência de que se não sabia algo, era melhor ficar de fora. Não querer aparentar que se sabe o que não se sabe. Então, apesar de que tinha coisas mágicas, que podia fazer isto, podia usar um placebo e tratar de curar. Não! O egípcio não entendia isso de placebo, entendia que a magia era um remédio. Se ela não conhecia uma magia, não usava qualquer coisa para tratar uma pessoa. Então, vemos que tinha consciência, tinha conhecimento. É claro, as frases definem o que ela pensava sobre si mesma e sobre a ciência. Mas Pesechet tinha conhecimentos, inicialmente se sabe que era parteira, que ela aprendeu a trabalhar com o parto, cuidando do nascimento das crianças. Mas depois se especializou no coração. O coração como centro energético e vital. Temos que entender que os egípcios entendiam que o coração é o centro da vida e da força do corpo.
Claro que ela sabia tomar o pulso, examinava olhos, pupilas, cor e textura da pele, a qualidade da energia que se dispersa através dos meridianos e que chega a todo o corpo. E no Egito usavam a acupuntura. E o coração era o órgão essencial, o ab, o órgão da vida, onde se deposita, era o símbolo de uma vasilha, onde se deposita a vida. Também se interpretava como o símbolo de uma consciência superior do homem. Não podemos negar que Cristo esteve 3 anos no Egito. E nesse processo, vemos depois na evolução del cristianismo el corazón ardiente de Cristo, a representación de Cristo con un corazón en llamas, un corazón vivo e inteligente. Vemos a procura del cálice sagrado, que é o símbolo do coração. Para o Egito, era o lugar onde se depositava a consciência. Bom, Pesechet, o que nos diz? Que existe en el ser humano, según ella, un enorme potencial de sabiduría, conciencia y amor que debe ser liberado. Esa energía y ese potencial está en el corazón. No es solo el corazón que bate, es la energía electromagnética que se libera del corazón. Nós vamos a ver en ese diseño que yo boté aquí. El campo electromagnético mais forte que existe no ser humano é o campo do coração. Mais que o cérebro e a mente. Muito mais. Hoje existem pessoas no mundo todo que estão estudando isso e alguns de vocês já estudou isso, só que não sabe de onde veio aquela ideia de que para curar tenho que liberar meu coração. El potencial de cura mayor existe en el corazón, solo que es sabiduría, conciencia y amor. Puro y pleno, es una energía curadora que abre los brazos y abraza. Claro que es importante saber mi destino, luchar por él y tener la sabiduría, la conciencia y el amor necesario para poder servir e ajudar as outras pessoas. Então, quem quer desenvolver essa sabedoria e esse potencial de cura, de amor e de auto-orientação, é só seguir isso, o Pesechet Av. É chamar aquela grande sacerdotisa e pedir que abra nosso coração. Por isso que as meditações del Hekau, elas vão em uma linha en la cual se une con el Ka do Egipto, se une con seres que vivieron, que sintieron y que nos quieren dejar un presente. Digamos que el cristianismo para mí es Cristo fue mas cada una de esas personas que estoy citando también son Todos somos filhos de Deus cuando tenemos conciencia dele. Quando eu tenho consciência de que estou fazendo aqui, como Cristo teve, como cada um dos sacerdotes teve e assumiu seu destino, então a humanidade evolui. Agora, na medida que existe um monte de gente que só está lutando por ter poder, o único que entendem é sobre instinto, sobre desejos e sobre necessidades, o mundo não evolui. Estamos voltando a uma época primitiva, instintiva e animalesca. Enquanto se abre o coração, uno percebe a razão e a forma de nossa existência. Seguir evoluindo, seguir crescendo, adorando, amando e trabalhando por uma sociedade melhor. Não para servir ao instinto e às necessidades como o que existe neste mundo. Vocação é vocação. A maioria está trabalhando para ganhar um bom salário, comprar uma casinha, pagar sua comidinha. Então está sobrevivendo, não está evoluindo.
Vivimos una frustración, una depresión constante por las personas no se conhecer. Não tem remédio para resolver essa depressão. Não é assim. Também não vou conseguir isso só entrando numa meditação profunda e saindo deste mundo e entrando em um vácuo absoluto, porque eu vou cair depois na realidade das contas, das pessoas e de todo o mundo que me rodeia. Tenho que saber qual é minha função aqui. E tenho que encontrar dentro de mim a sabedoria necessária para avançar, crescer, viver e amar. Não vai ser pedindo a um Deus, nem a alguém que resolva os meus problemas. A meditação egípcia está viva. Quando vocês abraçam Pesechet, ela os abraça. Está no coração de vocês, é só chamá-lo. Eu sei que isso gera medo para algumas pessoas, mas chamar aqueles mestres da humanidade é como tomar os remédios que esta sociedade precisa e que não se vendem na farmácia. Então, por hoje, acho que deixei claro a diferença de algumas meditações com o que se conhece no mundo comum da meditação. Na próxima aula da semana que vem, vou ensinar meditações para coisas mais simples, digamos assim. Esto es para guiar a alma de vocês. Na semana que vem vamos a ensinar e dar fórmulas para ter saúde, para enfrentar forças negativas, para encontrar caminhos, coisas que vocês precisam para o dia a dia. Foi um prazer ter estado com vocês. E espero que tenham uma boa noite e que não esqueçam estes grandes mestres. Um abração então a todos.